Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, professor Vitor, professora Renatinha, tudo bem, prof? Tudo bem com vocês? O que a gente está fazendo aqui? Vocês já sabem, nosso plantão tira dúvidas, hashtag fica dicas. Vocês passaram pelas atividades de estudo, já participaram conosco ao vivo das aulas, assistiram às aulas conceituais e agora estão no momento de estudar para a prova. E a nossa grande missão é ajudá-lo nisso. Pensar em um roteiro para que você possa ser mais assertivo nos conteúdos que vai estudar. Porém, contudo, entretanto, vale lembrar que você não deve estudar para a sua prova somente pelos tópicos que a gente vai abordar aqui. Estes são tópicos para te ajudar a fixar em alguns pontos, digamos, mais importantes, mas eles não são os únicos. Por isso que foi importante a sua participação na aula ao vivo, o seu acompanhamento do material impresso e também das aulas conceituais. Falando em material impresso, estou aqui com o livro da disciplina Novas Mídias e Tecnologias em Marketing e a gente vai passar por ele e juntos entender algumas coisas que vale a pena um ponto de atenção. Na unidade 1, que fala sobre o comércio eletrônico, nós temos ali algumas páginas. Lá na página 16, sugiro que você pegue e dê uma sublinhadinha, nós temos o tópico Visão Geral do e-business e do e-commerce. O que a gente deve se atentar nisso, professora? Então, na verdade, acho que vocês devem ter percebido aqui que nas últimas décadas, em especial na última década, né, essa grande revolução digital, informatização. Então, assim, tudo para nós, consumidores, quanto para as empresas, é muito importante tudo isso, né? Então, assim, existe aqui no meio o e-commerce e o e-business, né? Então, é muito importante que vocês saibam o que significa cada um, né? Quais são as vantagens, quais são as diferenças e o que pode proporcionar para nós e para os fornecedores, para as empresas, tá? Isso daí é muito importante vocês focarem também. E ainda na unidade 1, nós temos os tipos de comércio eletrônico, o B2B, o B2C, o C2C. Também vale a pena saber essa diferença. Vale. Por exemplo, de repente, eu, pessoa física, eu, consumidor, quero vender a minha plaquinha de hashtag Fica a Dica e aí eu vou anunciar lá no Mercado Livre e a professora Renata, que também é uma consumidora, pessoa física, quer comprar a minha plaquinha. Então, C de consumer para C de consumer. Então, C2C. Mas aí nós temos também o business to business, quando uma empresa vende para uma outra empresa, e o business to consumer, quando uma empresa vende para o consumidor. É importante então conhecer essas diferenças. Ainda, professora, na unidade 1, nós temos o tópico intranet e extranet. Sim. O que seria interessante focar nesse tópico? Na verdade, nesse tópico é legal vocês focarem bem com relação aos mercados eletrônicos, né? Então, voltando ao e-commerce novamente, né? Só puxando aqui um pouquinho, dando um enfoque um pouco maior com relação ao e-commerce e todas essas negociações, né? Então, por exemplo, por que é interessante uma empresa ter um e-commerce? Quais são os benefícios, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? É legal porque, assim, uma das coisas é que ele está disponível pra gente, né, consumidor, 24 horas. Se eu estou com insônia, às 3 horas da manhã eu posso ir lá e vou encontrar o site funcionando. Aí, por exemplo, se eu quero buscar mais informações, eu também tenho ali, faço acesso, eu abro outra janela, já começo a procurar. Então, isso daí é bem importante vocês entenderem também todo esse mundo aí que tem por trás do e-commerce. Esse grau de acessibilidade que o e-commerce nos traz, a possibilidade de comprarmos o tempo todo. Isso. Essa é a vantagem de comprar dentro da sua casa, lá no seu computador ou pelo seu smartphone. E temos ainda, na unidade 1, o tópico contribuições do comércio eletrônico. Quais seriam essas contribuições? Na verdade, são essas contribuições, foi o que, né, a gente comentou há pouco, né, o que ela contribui aqui pra gente, né, e pra própria empresa e para outras empresas. E mais uma coisa que preocupa muito os consumidores é com relação à segurança e privacidade, né? Então isso é muito importante que vocês se atentem a esses conteúdos, né?
Por exemplo, eu até marquei aqui que a gente tem a confiabilidade, a autenticação e a integralidade dos dados, né? Então, por que é importante a gente ter tudo isso daí, tanto para nós e a nossa segurança quanto consumidores, quanto para a empresa? Por quê? Porque se eu começo a desconfiar que um site está vendendo dados, está deixando vazar meus dados, então eu vou deixar de comprar e daí é prejuízo para a empresa, né? Então isso daí é importante vocês se atentarem também. Até porque ainda um receio de parte dos consumidores de inserirem os seus dados de cartão de crédito para saber se há integridade nessa segurança. Por isso vale a pena conhecer mais sobre essas contribuições do comércio eletrônico e essa necessidade ou como que essa confiabilidade é proposta. Avançando um pouquinho, lá na unidade 2, que fala sobre logística aplicada ao comércio eletrônico, compra e distribuição online, nós temos introdução à logística no comércio eletrônico. O que seria interessante de nós nos atentarmos, professora? Bom, dentre tantos os tópicos, né, que é importante que vocês saibam cada um deles, mas ainda assim a gente ressalta, por exemplo, a questão da logística reativa e proativa. Qual que é melhor, qual que dá uma confiabilidade maior, né? Por que que, por exemplo, a proativa, ela é legal para a empresa, por quê? Porque faz uma otimização de todo o processo de entrega, cria um valor maior, né? Então isso daí é legal vocês também darem uma atençãozinha diferenciada. Ela sabe! Avançando mais ainda, na unidade 3, temos unidade 3 que fala de informação, comunicação e interatividade, que é o que todos nós buscamos e precisamos. Por exemplo, no tópico plataformas e tecnologias digitais. Temos várias, né? Temos muitas coisas para poder entender disso. Principalmente com relação à realidade aumentada e à realidade virtual, que até a gente estava conversando aqui antes, que são temas muito legais, muito amplos, e a gente precisa se aprofundar bastante nisso, porque é uma realidade para nós isso hoje, né? É algo que está totalmente palpável para a gente. Então é muito importante, por exemplo, para você, um gestor de marketing, saber lidar com essas ferramentas. Como que eu vou fazer isso? Para que serve, por exemplo, essa realidade aumentada? O que eu posso gerar de valor para o meu consumidor? É bacana mesmo, acho que a pegada é justamente essa, como gestor mercadológico, saber o que é básico e como utilizar, quais são os melhores momentos, recursos, tipo de produto, tipo de negócio, onde utilizar a realidade aumentada e trabalhar com a realidade virtual. Por exemplo, quando você vai trabalhar em negócios imobiliários ou decoração de interiores, você pensar em uma realidade virtual e projetar aqueles espaços e apresentar para o seu cliente o mais próximo do real, isso é muito bacana. Os QR Codes também, né? Tá chovendo aí? Tá chovendo? Aqui tá chovendo. Tá chovendo muito aqui. Ainda na unidade 3 nós temos o e-mail marketing. Isso ainda está em uso, muitas pessoas perguntam se isso ainda é utilizado, a gente sabe que existe o marketing de permissão, há a necessidade muitas vezes desse consumidor aceitar ou ele não querer receber essa comunicação, mas acho que vale a pena entender algumas características, não é? Vale sim, até porque você consegue abranger uma quantidade de consumidores, né, de possíveis clientes aí, uma quantidade maior de uma vez só. Ontem, na quarta-feira, né, o professor Anderson até deu um exemplo de um cliente que ele comentou que para ele só funcionava o e-mail marketing. Para algumas empresas sim e para outras não. Mas no caso dela, sim, porque é o público dele ali onde ele se encontra. Então daí é legal voltar lá, por exemplo, nos 4Ps e entender qual que é o nicho, né, conhecer um pouquinho aí da tua praça, né, conhecer um pouquinho do teu cliente. Então é muito importante também, tá? Vocês veem que a gente está sempre resgatando esses 4Ps, mas é porque ele é a base, tá? A gente precisa entender porque a todo momento a gente utiliza ele. E com relação ao e-mail marketing também. Então é interessante, a gente até avança um pouquinho sobre a pesquisa de marketing na internet e o registro das informações. Daí a gente linka com a segurança que o comércio eletrônico tem que trazer para os clientes e fazer o vínculo também com essa permissividade do cliente ou do consumidor
aceitar ou não aceitar, dele ter a possibilidade de aceitar ou não o recebimento dessas correspondências. E aí, avançando na unidade 4, consumidor, marketing de relacionamento e gestão de marcas no ambiente online, aliás, essa unidade é recheadíssima, nós temos o tópico evolução do comportamento do consumidor. E acho que isso a gente consegue falar muito tranquilamente, você principalmente, porque a gente é isso, né? A gente vive isso e nós estamos evoluindo cada vez mais. E é o assunto do mapa também, né? É o assunto do mapa. Então, assim, é legal que, como vocês realizaram todos, né, o mapa, então vocês vão saber certinho como que o consumidor ele se comportava antigamente, como que ele se comporta hoje e o que o marketing tem a ver com tudo isso. Ele teve que se adaptar, né? Como que é com tudo isso? Realidade aumentada, né? Então é muito legal esse tópico também, tá? E para fechar, a unidade 5, estratégias de marketing no ambiente digital, foi assunto também da última aula ao vivo, estratégias em redes sociais, foi um dos tópicos discutidos. E aí tem muita coisa, porque, e aliás essa é uma dúvida de muita gente. O que fazer no Instagram, o que fazer no Facebook, o que fazer no YouTube. Então o material já nos apresenta algumas dicas e saber sobre essas estratégias em redes sociais, além de poder te facilitar aí uma boa resolução de exercícios na prova, vai também possibilitar você como cliente, como gestor, né, como gestor mercadológico, pensar as possibilidades e saber o que utilizar em cada situação. O que utilizar e o que otimizar, né? Ali vai estar te ensinando também que tem algumas estratégias para você otimizar, por exemplo, algumas publicidades aí via redes sociais, mídias sociais, tá? Tem diferença, tá? Mídias e redes sociais, é legal vocês darem o marketing de uma busca, né? Que tem também ali no tópico da unidade 5, né? Então é muito legal tudo isso. Bem, eu acho que é isso, né, prof? É isso. Passamos pelas 5 unidades do material, novas mídias e tecnologias em marketing, e agora a bola está na sua mão. Aliás, a bola sempre esteve na sua mão. A gente te convida para as aulas, a gente te convida, puxa a sua orelha para fazer as atividades de estudo, para entregar o mapa no dia, e agora é o momento de você assumir novamente esse protagonismo. Já agendou sua prova, é claro, basta estudar mais um pouquinho, relembrar alguns conteúdos e mandar bem nessa avaliação. Isso mesmo, pessoal. Então, olha, boa prova para todos, bons estudos. Caso vocês tenham dúvidas, encaminhem para mim por mensagem, né, individual lá no Fale com o Mediador. Não fiquem com dúvidas. Esse conteúdo é muito importante, tá? É essencial para que a gente saiba lidar, a gente, né, como consumidor, a gente se avaliar, como que uma empresa deve se comportar. Então é bem importante que vocês entendam tudo isso. Quero aproveitar para mandar um super beijo para Stephanie Martini Avance de Stephanie Martini Avance de Souza. Muito obrigado pelo recado, daqui de Maringá. Valeu mesmo. Hashtag coração para você. Boa prova então. Tchau, pessoal. Obrigada, Fui. tá?